Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone, eu sou especialista em imigração e eu ajudo você a imigrar da forma mais segura e planejada possível. Hoje em dia, não só para Portugal, como também para os Estados Unidos. E hoje o nosso assunto será xenofobia, esse mal que realmente assombra todo imigrante, seja brasileiro, seja de qualquer outra nacionalidade, e nós vamos falar sobre situações pontuais que aconteceram aqui em Portugal, situações que aconteceram também nos Estados Unidos, como a gente deve identificar isso, e também como lidar com esse tipo de situação, porque infelizmente é um mal da humanidade, não é uma coisa pontual de uma nacionalidade ou de outra e que infelizmente existe. Não deveria existir, né? No meu ponto de vista, é uma coisa inaceitável, tão inaceitável quanto a homofobia, quanto ao racismo e quanto tantas outras coisas que são horríveis, né, acerca do ser humano. Mas antes, vou pedir aqui algumas coisinhas para vocês. Primeiro, se você não é inscrito, se inscrever, claro, se for da sua vontade, mas o mais importante mesmo nesse vídeo é dar o like, porque quando você dá o like, dá o gosto, aí o YouTube entende que muitas pessoas estão gostando do conteúdo, o YouTube acaba indicando o meu material para outras pessoas que estão buscando o mesmo tipo de conteúdo. E uma outra coisa super importante, começa agora, dia 17 de janeiro, as inscrições para você participar de uma mentoria comigo, gratuita, online e ao vivo, onde nós vamos passar todos os passos de como escolher a melhor cidade para se viver em Portugal. Nós tivemos, ao longo desses 6 anos, acompanhando aí mais de 1000 famílias, várias situações de famílias que escolheram certo e que estão super felizes, situações onde as famílias escolheram errado, ficaram frustradas e acabaram desistindo de Portugal, e até mesmo a minha história, onde hoje eu não escolheria mais Braga para viver. Mas tudo isso a gente vai contar para vocês nessa mentoria gratuita, e essa mentoria gratuita ela vai acontecer no dia 31 de janeiro, mas só vai conseguir participar quem fizer a inscrição, que será aberta no dia 17 de janeiro, lá no meu site. Então, você vai ter que ir lá se inscrever, porque vai ser uma mentoria fechada somente para os inscritos. Então, fiquem atentos, a partir do dia 17 de janeiro até o dia 31 de janeiro, aí no início da manhã, vão ficar abertas, né, as inscrições, para que no dia 31 à noite a gente possa fazer essa mentoria. Eu conto com a presença de vocês lá comigo nessa data, inclusive num local totalmente diferente que eu vou contar só no dia. Avisos dados, vamos falar sobre o assunto do dia. Bom, como eu falei no início, é o tipo de situação que não deveria existir, mas infelizmente existe e existe em todos os lados. Vou contar aqui alguns exemplos, não só de Portugal, como de outros lugares. Vocês vão ver que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, infelizmente. E o que a gente precisa fazer? Porque nós precisamos identificar se a ação que vem, ela é realmente uma ação de xenofobia, que é uma ação direcionada à questão de nacionalidade, ou seja, o tratamento está sendo diferente em função da minha nacionalidade, por eu não ser deste determinado país, ou é uma situação cultural que de repente eu tô identificando ali de uma maneira errada. Então isso é super importante. E o que fazer, claro, em situações onde nós comprovamos que de fato é uma ação de xenofobia. Primeiro, tem acontecido sim muitos relatos a respeito de ações de xenofobia de portugueses em relação não só a brasileiros, a outras nacionalidades, mas eu prefiro acreditar que seja uma situação pontual e uma situação de pessoa do que de uma nação, né? Eu me nego a imaginar que uma nação inteira esteja compactuada
a ser ou ter ações de xenofobia em relação a uma outra nação, principalmente uma nação que foi colonizada por eles mesmos. Embora a gente saiba sim que quando existe aí uma imigração entre colônia e colonizador, essas coisas todas, sempre acaba tendo sim ali algum atrito. É mais ou menos como os espanhóis em relação aos imigrantes dos países colonizados por eles. Tem sim um tratamento pior, inferior, se comparado conosco, por exemplo, os brasileiros que chegam na Espanha. Então eu acredito que acaba sim tendo aí alguma coisinha nesse sentido, mas é muito pouco, é uma coisa muito mais intrínseca do que uma coisa de fato que acontece e que pode prejudicar a gente, que pode realmente nos fazer mal. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós identificamos que os americanos recebem muito melhor os brasileiros do que os imigrantes dos países hispânicos, por exemplo. A gente nota essa diferença até mesmo pela cultura, em como o brasileiro se comporta no país e como os hispânicos se comportam no país. Então, realmente existe aí diferenças em relação à cultura da pessoa que chega. Em Portugal, tivemos algumas situações. Tivemos aquela senhora no aeroporto que ofendeu uma outra senhora brasileira. Temos situações dentro das escolas, temos situações dentro dos órgãos públicos, temos situações em todas as esferas aqui de Portugal e infelizmente isso tem acontecido até mesmo com uma frequência. O que a gente precisa identificar é o seguinte: primeiro, essas pessoas, essas formas de tratamento que aconteceram, elas aconteceriam na mesma proporção se fosse um português com um português? Se o atrito acontecesse, claro que as palavras proferidas ali talvez não seriam exatamente as mesmas, mas será que a reação seria igual ou seria diferente? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar essa ação, ela, se fosse com alguém da mesma nacionalidade, seria igual ou seria diferente porque eu sou brasileiro ou não? Isso numa situação de atrito, numa situação de uma briga, de uma discussão, nesse sentido que a gente está falando. Isso não pode ser caracterizado como uma xenofobia, porque se houve um atrito, se houve uma discussão, embora a pessoa utilize termos de volta para sua terra, ou então só isso está acontecendo só porque você é brasileiro, isso não dá para caracterizar dessa maneira, porque ao mesmo tempo que essa pessoa utiliza desses tratamentos diretos, não quer dizer que ela odeie todos os brasileiros. E às vezes o vizinho dela é brasileiro e ela trate muito bem. E foi uma situação pontual. O que a gente pode considerar sim como xenofobia é uma diferença de tratamento de fato, ou então, de repente, uma negação de um determinado serviço ou de um determinado apoio em função da nacionalidade, como acontece também de senhorios, de proprietários de imóveis não quererem alugar os seus imóveis para uma determinada nacionalidade, inclusive a brasileira. Isso sim é caracterizado uma xenofobia, porque é uma atitude direta e é independente da pessoa. Se ela é rica, se ela é pobre, se ela tem filho, se ela tem pet, se ela não tem, enfim, seja daquela determinada nacionalidade, a pessoa automaticamente deixa de prestar o serviço. Isso sim é caracterizado e infelizmente acontece. Portugal tem recebido imigrantes de todo o mundo. Então, isso pode acontecer sim com outras nacionalidades. Primeira coisa, identificar se aquilo que foi falado foi no calor da emoção e que provavelmente numa discussão aquela pessoa seria grosseira tanto quanto com alguém da mesma nacionalidade ou de outra nacionalidade,
ou então essa ação está sendo direcionada. Aí sim é o caso de buscar apoio jurídico para se defender de algumas situações. Claro que no caso do senhorio não querer alugar para um estrangeiro, ele tem total liberdade, o imóvel é dele, ele faz o que ele quiser. Agora, se por exemplo, eu vou para um órgão das finanças, mas numa segurança social ou numa escola, de repente, se isso acontecer, você precisa sim buscar a ajuda de um advogado, precisa sim buscar um apoio jurídico para se defender nesse tipo de situação, porque aí é uma situação pontual, específica, mas você tem que provar que aquilo não está sendo feito para você por conta da sua nacionalidade. Agora, se você chegar lá cheio de erros nos seus documentos, com certeza a pessoa não vai te atender e ela não te atenderia assim como ela não atenderia um nacional. Então, precisa ser identificado o porquê que aquilo está sendo feito daquela maneira e ver se realmente está sendo feito por conta da sua nacionalidade ou não. Infelizmente, por conta dessa quantidade de pessoas e de situações, né, que tem acontecido e que tem sim propagado, a gente acaba ficando meio que com o pé atrás. A gente acaba ficando receoso mesmo em relação à situação e achando que tudo está relacionado à xenofobia. Então, o nosso cérebro, ele fica condicionado realmente a achar que aquele tratamento está sendo dado porque nós somos de uma determinada nacionalidade. E às vezes não. Às vezes é porque a pessoa está realmente num dia ruim ou ela é daquele jeito. Então, o que você precisa observar? Se o tratamento que está sendo dado a você, começa a observar, eu sou muito observadora nesse sentido. Observa o atendimento anterior, o próximo atendimento, porque às vezes ela está tratando todas as pessoas exatamente da mesma forma grosseira. Então não é uma coisa pontual com você. Então presta bastante atenção. Veja a sua atitude também, como que você chegou. Às vezes a gente vai mesmo com a guarda levantada, porque a gente fica já numa situação de que está escutando tanta coisa, está ouvindo tanta coisa, que acaba indo realmente mais assim, armado, né? E não tão tranquilo. Então fiquem atentos aos detalhes, né? E não levem tudo para esse caminho, para essa direção, porque isso é péssimo. Você vai viver o tempo todo com aquela insegurança, com aquela coisa de achar que é sempre com você, que é sempre porque somos brasileiros e não tem nada a ver. Portugal, felizmente, é um dos que menos a gente vê coisas assim mais absurdas em relação a tantos outros países que eu tive a oportunidade de conhecer e conhecer as suas culturas. Então, venham tranquilos. Se vocês notarem que realmente é uma situação pontual de xenofobia, que tem realmente, que você identificou uma diferença real de atendimento, você pode sim procurar ajuda jurídica, você pode denunciar e você pode buscar outros lugares que vão te atender melhor. Não tem só aquele. Vocês podem ter certeza. Infelizmente, é o tipo de coisa que não deveria existir. Claro que Portugal tem acontecido com uma maior frequência em função da quantidade de brasileiros. Nós somos aí quase 10% da população, para vocês terem uma ideia, só de brasileiros, fora de outros países que imigram para cá. E claro que com essa proporção de quase 1 milhão de brasileiros em território português, a gente imagina que esse índice começa a aumentar, né? Os relatos começam a aumentar, que na proporção é pouco, mas é o tipo de situação que não deveria existir. Então, um caso que seja, ele já é muito, não é? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.